Olá a todos e a todas, essa daqui é a aula sobre empuxo, também conhecido como princípio de Arquimedes. É muito interessante que você revise a aula sobre forças em mecânica, que deve estar em algum lugar aí do canal. Eu posso pôr o link aqui embaixo depois para você fazer a revisão. Então vamos à aula. Essa daqui é a pergunta que eu faço para os alunos no início da aula, que é o seguinte: por que ficamos mais leves dentro da água? Isto é, mais leves entre aspas, porque é uma sensação de ausência de peso. E a resposta é porque a água exerce uma força na vertical para cima, empurrando os objetos contra a gravidade. E com isso a gente parece mais leve dentro da água. O nome desta força advinda do líquido da água é empuxo. Não é uma propriedade apenas da água, é uma propriedade dos fluidos, líquidos e gases. Então vamos avançar aqui. Vou ler novamente a frase. Seria interessante você anotar esse tipo de coisa, né? Um corpo imerso totalmente ou parcialmente em um fluido fica sujeito à ação de uma força vertical para cima, denominada empuxo. Então, na primeira figura, a gente tem um balão. Esse balão está completamente imerso num fluido. O fluido, no caso, é a atmosfera. Então, atua neste balão uma força de empuxo vertical para cima. Então, você pode vir aqui quase no centro do balão e desenhar um vetor para cima. E eu vou colocar a letra E para denominar empuxo. E não é apenas o balão que está imerso na atmosfera, todos nós também estamos imersos na atmosfera, então existe uma força de empuxo agora aplicada em todo mundo ou em tudo ao seu redor, empurrando na vertical para cima, aliviando um pouco a força da gravidade. Mas essa força de empuxo em nós é negligenciada porque o nosso volume é muito pequeno, essa força é muito baixa. Vou mostrar daqui a pouco para vocês. Na foto de baixo a gente tem um iceberg. A maior parte do iceberg está submerso, então ele tem o empuxo da água na parte submersa e a ponta do iceberg está na atmosfera. O empuxo sobre ele advém da atmosfera. Mas esse empuxo da atmosfera é muito baixo. O que está mandando aqui é o empuxo da água. Eu vou colocar uma seta para cima representando o empuxo sobre o iceberg. E você me pergunta por que aparece essa força aí, e eu vou ler para você. Essa força é o resultado das diferenças de pressão no topo e na base de um corpo que está submerso num líquido ou num fluido qualquer. Porque, como a gente viu na aula passada, um corpo submerso no líquido sente a ação de uma pressão. E essa pressão depende da profundidade. Então, se você imaginar esse objeto extenso aqui desenhado, a parte de baixo dele está a uma pressão maior do que a parte de cima, o que gera um desequilíbrio. A pressão embaixo é maior, empurrando esse corpo para cima. É daí que surge essa força empuxo, ok? E o último comentário importante aqui nesse slide, eu diria que esse aqui é o mais fundamental, é que o empuxo ele independe do corpo. Isto é, não interessa de que material seja feito este corpo. O empuxo depende do fluido, é o fluido que causa pressão nesse objeto. Então você poderia substituir esta figura, eu vou até apagar o que eu fiz aqui, você poderia substituir essa figura por um outro objeto que ocupe o mesmo volume e que seja feita de um material qualquer, e o empuxo sobre ele será o mesmo, porque o fluido ao redor não mudou. É muito importante ter essa percepção, beleza? Então, para avançar, a gente precisa discutir o que significa volume de líquido deslocado. Isso aqui também precisa entrar na sua memória para não ter confusão nenhuma. Um objeto mergulhado na água sempre desloca um volume de líquido igual ao seu próprio volume submerso. O que eu quero dizer com isso, né? Suponha que você tem um recipiente que está completamente cheio de água e você mergulha lá um objeto volumoso. Por exemplo, essa pedra aqui, volumosa, né, bem grande. Conforme a pedra submerge, a água é derramada. Ora, o volume de pedra que entrou vai ser igual ao volume de água que sai, porque a pedra e a água não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Para um entrar, o outro tem que sair. Então a gente pode escrever que o volume da pedra submersa é exatamente igual ao volume de água que ela desloca. Ficou claro isso? Se você entra numa banheira, aquele volume de água que sobe é igual ao volume que entrou na água. Quem descobriu esse fato foi o Arquimedes, cientista grego do século 3 a.C. Você já deve conhecer a história do Arquimedes. Ele tem grandes contribuições para o pensamento científico da humanidade.
Essa também é uma forma de você descobrir o volume de figuras irregulares. Mergulha dentro da água e mede a altura do líquido que subiu e você vai ter uma ideia do volume que entrou. E o princípio de Arquimedes refere-se a esse volume de líquido deslocado aqui. Porque como é que eu calculo o empuxo? E o Arquimedes vai dizer: o módulo ou a intensidade da força de empuxo é igual ao peso do líquido que foi deslocado. Escrevendo aqui passo a passo, né? Aqui está o volume de líquido que foi deslocado. Vamos supor que você colocou lá a pedra dentro d'água e esse é o volume deslocado. O peso dessa quantidade de líquido, eu estou olhando para o líquido e não para a pedra, é igual a massa do líquido vezes a gravidade. Se você não se lembra como calcula força-peso, faz uma revisão. Tem aqui no canal a aula de forças em mecânica, provavelmente vou colocar no link aqui embaixo para você dar uma olhada depois. E a massa do objeto você pode trocar por densidade vezes volume. A gente já fez essa troca muitas vezes nas aulas anteriores, né? Porque densidade é massa sobre volume, passa o volume multiplicando a densidade e você isola a massa. Reorganizando os termos aqui para ficar da forma como aparece nos livros didáticos, é assim que você calcula o módulo do empuxo, né? A intensidade da força. Você pega a massa específica do fluido que está ao redor do corpo, multiplica pela aceleração da gravidade e multiplica pelo volume de líquido que ele deslocou. Perceba aqui que são propriedades todas do fluido que está ao redor. Não faz referência ao corpo, do que ele é feito. O importante aqui é a quantidade de líquido que ele desloca. Então, quanto mais você entra na água, maior é o empuxo, porque ao entrar você desloca mais líquido. Essa é uma fórmula que você tem que ter no teu formulário, anotada em detalhes, explicitando o que significa cada termo aqui, para não ter confusão depois. Muito bem, vamos fazer uma análise de força e vetores aqui, porque a gente sempre compara o empuxo sobre o objeto com o peso do objeto, para saber se ele flutua, se ele afunda, enfim. Então, por exemplo, se um corpo afunda, você jogou o cara na água ali. Se ele começa a afundar, é porque existe um desequilíbrio de forças. As duas forças que estão brigando aqui são o peso e o empuxo. Peso vertical para baixo, empuxo vertical para cima. Então, se o corpo afunda, é porque o peso dele é maior do que o empuxo sobre ele. Se eu desenhar um diagrama de vetores, é isso aqui que eu devo ter. A força peso é um vetor vertical para baixo maior do que a força de empuxo, que é um vetor vertical para cima. Se você fizer a soma de vetores, vai te dar um resultante para baixo. Qual que é a regra aqui? Um vetor maior menos o vetor menor. Então fica peso menos o empuxo para você determinar a resultante. Agora, se você joga o corpo dentro da água e o corpo começa a subir para a superfície, se você já colocou uma bola dentro da água, você sabe o que eu estou falando, né? Você solta, ela sobe muito veloz. E se isso acontece, também tem um desequilíbrio de força. E aqui no caso, o empuxo ganha do peso. O empuxo é maior, como eu representei nesse diagrama de vetores. E de novo, se você quer a resultante, faça vetor maior menos vetor menor. Empuxo menos peso, e a resultante é para cima. Acho que você entendeu o processo, né? Agora, se eu jogo o corpo dentro d'água, certo? Suponha que eu joguei o corpo dentro d'água e ele flutuou, ou seja, ele está em repouso, ele está boiando na superfície do líquido. O que você espera das forças agora? Resposta: essas forças estão em equilíbrio. Uma força deve cancelar a outra. Isso significa que o empuxo é igual ao peso nessa condição de flutuação. Esse último caso de equilíbrio é extremamente importante para a gente resolver vários problemas de empuxo. E o último comentário, vamos voltar no lance da bola, né? Você colocou a bola dentro da água e soltou. Você sabe que ela volta para a superfície porque o empuxo vai ser maior que o peso. Então, figura do meio. Só que quando ela chega na superfície, ela boia. E então nós temos a terceira figura. Isso significa que o empuxo sobre a bola mudou. Ele era bem alto quando a bola estava dentro da água e ficou menor quando a bola emergiu. E isso acontece porque, com a bola toda dentro da água, ela deslocava um volume maior. Então o empuxo sobre ela é maior. Fora da água, ela desloca pouca água, então o empuxo diminui. Fechou? Então eu quero fazer aqui o primeiro exemplo. Considere a bola esférica na água. Então item A, calcule o empuxo sobre ela. E item B, a bola afunda ou flutua. Ou seja, se eu soltar essa bola do jeito que ela está aqui, ela vai subir ou ela vai descer? Foram dados o raio da bola, a densidade da água, a massa da bola e a gravidade. Tem duas maneiras de você resolver o problema, pelo menos o item B. Você pode comparar empuxo e peso, que foi o slide anterior, ou você pode comparar a densidade da água e da bola. Vamos fazer por empuxo, para fixar mais as ideias aqui. Então item A. Para calcular a força de empuxo sobre essa bola, eu vou usar a fórmula densidade do líquido, que é a densidade da água, vezes a gravidade,
vezes o volume que a bola desloca, volume deslocado. Então, substituindo tudo, a densidade da água é 1000, a gravidade é 10 e o volume da bola eu não sei, mas eu consigo descobrir. Por quê? Esta bola é uma esfera. Toda esfera possui um raio. E através do raio da esfera eu consigo o volume dela. Se você olhar lá na nossa aula de revisão, o volume de uma esfera é calculado como 4 vezes o π vezes o raio ao cubo sobre 3. É uma fórmula bem esquisita, talvez você não tenha visto ela, mas é uma fórmula importante. Aqui eu vou usar π igual a 3 e o raio a gente vai passar para metros. Então 0,04 metros, vou substituir tudo aqui. Então fica 4 vezes o π, que é 3, vezes 0,04 ao quadrado sobre 3. Eu posso cancelar 3 com 3 e fazendo a conta, o volume da esfera será 0,000256 metros cúbicos, tá? É uma bola muito pequenininha. Então vou voltar aqui na fórmula e substituir 0,000256 sem crise, porque eu vou multiplicar esse número muito pequeno por 1000 e depois por 10. Então a vírgula pula 4 casas para a direita e eu obtenho 2,56 newtons de empuxo. Fechou? Então essa é a intensidade da força que empurra a bola para cima, 2,56. Agora, para eu saber se essa bola afunda ou flutua, eu preciso comparar com o peso dela, porque é com o peso que o empuxo está brigando. Então o peso da bola é massa vezes a gravidade. Cuidado que a massa está em gramas, eu vou passar para quilo, então eu vou dividir por 1000, tenho 0,415 quilogramas, então 0,415 vezes a gravidade, que é 10, eu obtenho um peso igual a 4,15 newton. Pô, legal. Agora compara o peso com o empuxo. Sendo o peso maior, assim que eu soltar essa esfera dentro d'água, ela afunda e vai bater no fundo do reservatório e ficar lá em equilíbrio. Então, resposta do item B, a esfera afunda, pois o peso é maior que o empuxo. Bacana? E esse exercício aqui é um exercício bacana que eu trabalho em sala de aula também, que é calcule o empuxo sobre você por causa da atmosfera. Então, estamos todos imersos num fluido, esse fluido causa pressão em nós e a gente pode calcular um empuxo sobre nós. Foi fornecido a densidade do ar, que é a densidade do fluido ao redor, mas não foi informado o volume de um ser humano. E para estimar o volume de um ser humano, você tem que imaginar qual é o formato que o ser humano mais se assemelha. Se é um cubo, se é uma esfera ou se é um cilindro, ou um paralelepípedo, enfim, ou uma pirâmide, sei que fica a seu critério. Não fica não. Nós costumamos, então tá aqui um ser humano palito, nós costumamos aproximar o ser humano para um cilindrão, assim, porque eu sei calcular o volume de um cilindro, área da base vezes a altura. Então você imagina um ser humano na posição vertical, ok? E a gente pode pensar aqui num raio da base de aproximadamente 15 centímetros, então esse raio da base de 15 centímetros e a altura do ser humano, vamos colocar aqui 1,70 m. Então esse raio em metros seria 0,15 metros. Então se eu calcular o volume desta pessoa, a área da base, a base é um círculo, π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Isso me dá um volume de 0,12 metros cúbicos aproximadamente. Isso aqui deu 120 litros. Deixa eu ver na internet aqui qual é o volume de ser humano. Volume de um ser humano. Tá, aqui ele tá me dando 44 litros e meio. A minha estimativa deu 120 litros, então é um ser humano bem grande aqui. E eu vou usar a minha estimativa. Muito bem. Voltando pro problema. O empuxo sobre um ser humano será a densidade do fluido, que é o ar, 1,2, vezes a gravidade, vezes o volume, 0,12, cujo resultado é 1,44 newton. Perfeito? Então eu quis usar esse volume alto justamente para você ver que mesmo com um volume exagerado, a força de empuxo é baixa, porque você está comparando isso aqui com o peso do ser humano aí, que vai ter em média 700 newton. Então, obviamente, você afunda na atmosfera se eu te soltar nela, né? O ser humano desloca pouco fluido, porque o volume dele é baixo, e a densidade do ar é muito baixa, comparado com a densidade da água. Só para comparar então com a água, o empuxo na água será a densidade da água, 1000 vezes 10 vezes o volume do ser humano aqui que a gente calculou. Aqui vai me dar 1.200 newton, não é? Bem maior do que o peso do cara. Aqui eu estou exagerando o volume de novo, mas perceba como a densidade do fluido importa. Por isso que você parece mais leve dentro da água. A sua sensação é de um peso reduzido, porque o empuxo da água alivia bastante a força da gravidade. Então vamos para mais um exemplo. Vamos fazer o exemplo do balão. Imagina que esse balão aí tem um volume de 650 metros cúbicos e a massa do balão é de 500 quilos. Esse balão está flutuando no ar, mas ele está preso por um cabo,
aqui na seta preta, né? Tem um cabo aqui prendendo ele, senão ele vai embora. Esse cabo prende ele ao solo. A densidade do ar é de 1,3 kg/m3 e a gravidade é 10. Então estão aqui todas as informações. Então item A, desenhe as forças aplicadas no balão. Eu vou redesenhar aqui o balão, só que eu vou trocar o balão por um ponto aqui, só para ficar mais claro. Então, nós conhecemos a força de hoje, que é a força de empuxo. Empuxo é vertical para cima, então eu vou desenhar essa seta assim, ó. Isso aqui deveria ser uma seta vertical. Esse balão também tem a força peso, então eu vou desenhar o peso para baixo aqui, dessa forma. Porém, você não pode se esquecer de uma terceira força que está sendo aplicada nesse sistema, que é a força que o cabo aplica no balão, porque esse balão deveria ir embora, mas ele está em repouso. Perceba no desenho que eu fiz que o empuxo é maior que o peso nesse caso. Precisa ter mais alguém aqui ajudando o peso, que é a força de tração, para anular o empuxo. Você me pergunta, como é que eu devo saber disso, né? Faz a aula de revisão de novo de forças em mecânica que está aqui no canal, em algum lugar aí. Então todas as forças aplicadas no balão são 3, tração e peso para baixo. O item B agora, determine o módulo do empuxo aplicado no balão. Bom, aqui a gente consegue calcular o empuxo pela fórmula: densidade do ar ao redor, gravidade, volume deslocado. O volume deslocado é o próprio volume do balão. Ele está todo imerso na atmosfera, então o volume do balão 650 newtons, metros cúbicos. Fazendo a conta que a gente tem, 8.450 newton. Então tá aqui a resposta do item B. Agora o item C, determine a tração no cabo. Essa pergunta é importante. Por quê? Não existe uma fórmula para calcular a tração. A tração depende da situação, depende do contexto. E o item A é importante para isso porque a gente consegue olhar para o equilíbrio de forças. E eu consigo escrever uma equação para isso aqui. Por quê? Todas as forças que estão para baixo têm que ser igual a todas as forças que estão para cima. Então eu vou escrever isso. Tração e peso para baixo tem que ser igual ao empuxo para cima. E é assim que eu descubro a tração, né? Tração será igual empuxo, que ficou do lado de lá, menos o peso, né? Se eu diminuir o peso dos dois lados, ele vai para lá, vai para a direita aqui. Então, tração será igual força de empuxo, 8.450, menos o peso. Bom, o peso do balão é a massa vezes a gravidade. Vamos fazer o cálculo aqui, né? A massa é 500, a gravidade é 10, então o peso do balão, 5.000 newton. Então, 8.450 menos 5.000, a tração no fio é de 3.450. Então, esse cabo, para não se romper, precisa suportar pelo menos uma tração de 3.450 newton. E o item D pergunta o seguinte: se o cabo se romper, qual será a aceleração do balão? Bom, falou em aceleração, tenta se recordar da segunda lei de Newton. Também, se você está com dificuldade em recordar esse assunto, tem uma aula sobre lei de Newton aqui no canal. Então, quando o cabo se rompe, não tem mais a força de tração. Sobra apenas empuxo para cima e peso para baixo. E é possível calcular uma força resultante, diminuir uma força da outra. Então, a força resultante sobre o balão será o empuxo menos o peso, que é 3.450 newton, justamente o que a tração suportava. E a segunda lei de Newton nos diz que a força resultante é igual à massa do balão vezes a aceleração que ele adquire. É assim que a gente calcula a aceleração. Passa a massa dividindo a força resultante. Então a aceleração será a força resultante sobre a massa, que é 500. Então esta aceleração será de 6,9 metros por segundo ao quadrado. Bacana? Esse daqui é um outro exercício modelo que vai ajudar você depois na hora de colocar suas ideias no lugar quando você for resolver a lista de exercícios. Aqui um exercício para fixar mais as ideias, para ver se você de fato entendeu as entrelinhas da questão de empuxo, que é o seguinte: na experiência usamos 5 objetos de mesmo volume, só que esses objetos têm massas diferentes. Então você tem 5 vasilhas, essas vasilhas estão preenchidas com o mesmo líquido e os objetos são essas batatas aqui, né, em forma de batata, sei lá o que é isso aí. Como eles têm massas diferentes, alguns vão flutuar e outros vão afundar. Fechou? Então vamos para as afirmações. Você tem que dizer qual que é verdadeiro e qual que é falso. Item A: o empuxo sobre A é menor que o empuxo sobre B. Perceba que A afundou e bateu no fundo do recipiente e o B ficou em repouso no centro do líquido, da forma que você está vendo aí. E esta afirmação A é falsa. Ela é falsa porque o empuxo sobre A e B são iguais. E são iguais porque o volume que esses dois objetos deslocam é o mesmo. Não interessa quem afundou mais que o outro. Outra coisa, se você olhar para o objeto C, o empuxo sobre ele é igual ao empuxo sobre A e B, porque os três estão completamente submersos. Agora, o empuxo sobre D e sobre E
é menor. Inclusive, o empuxo sobre E é o menor de todos, porque a quantidade de líquido que ele desloca é referente apenas a essa porção submersa dele. Entenderam? Então vamos para as afirmações. O empuxo sobre C é igual ao empuxo sobre E. É falso. O empuxo sobre D é maior que o empuxo sobre E. Isso é verdadeiro. O empuxo sobre E é o menor de todos. Acabei de falar sobre isso. É verdadeiro. O empuxo sobre A é igual ao empuxo sobre C. Sim. Estão completamente submersos. É verdadeiro. O peso de B é igual ao empuxo sobre ele. O corpo B ele está em repouso no interior do fluido. Isso significa que existe um equilíbrio de forças. Uma força não pode ganhar da outra, elas têm que ser exatamente iguais e opostas. Então sim, o peso sobre B é igual ao empuxo sobre ele. O próximo, o peso de A é igual ao empuxo sobre ele. Essa é falsa. Você fala, pô, mas por quê? A submergiu e bateu no fundo do recipiente. É uma condição diferente do B e do C. Ao tocar o fundo do recipiente, uma nova força aparece, que é a força normal. Em A, 3 forças atuam. O empuxo para cima, o peso para baixo e a normal para cima, porque o fundo do recipiente está segurando esse objeto. Lembre-se, esse objeto só afundou porque tem um desequilíbrio entre peso e empuxo, o peso é maior. E ao bater no fundo do recipiente, ele fica em repouso, porque essa nova força, somada com o empuxo, é igual ao peso. Então ele para. Esse item G é muito bom para cair numa prova, hein, cara? Excelente. E o último, objeto D, é mais denso que o objeto C. Isso é verdadeiro, porque a densidade ou a massa específica também é usada para comparar a flutuabilidade dos corpos. Como o E está mais emerso e o D mais submerso, é porque o D tem uma densidade maior. Fechou? Eu quero resolver esse último exercício F aqui, que ele é bem interessante. Vamos supor que você pegou um cubo de madeira de arestas 10 centímetros e massa 800 gramas e colocou na água. Esse cubo de madeira flutua. Está lá em repouso flutuando na água. Pergunta, qual é a altura do cubo de madeira que está fora da água? É um comprimento aqui. Se quiser pausar o vídeo para tentar resolver, eu aconselho. Se não, aqui vai a resposta. A gente resolve esse tipo de problema inicialmente comparando força. Então aqui a gente tem peso e empuxo apenas. E se ele flutua na água, você pode dizer que o empuxo é igual ao peso. É assim que a gente começa o problema. Agora a gente vai abrindo as fórmulas e ver o que a gente tem a partir daqui. Então qual é a fórmula do empuxo? É a densidade do líquido, né, que no caso é a água, vezes a gravidade, vezes o volume de líquido deslocado. O volume de líquido deslocado é igual ao volume submerso do cubo, que eu estou pintando de vermelho aqui. Então eu vou escrever volume submerso. Agora vamos para o peso do cubo. O peso é a massa do objeto vezes a gravidade. Bom, eu posso cancelar a gravidade dos dois lados aqui, sem problema. Então, com essa expressão, a gente calcula o volume submerso. Vamos lá. Densidade da água é 1000. Ele forneceu 1 grama por centímetro cúbico, mas você multiplica por 1000 para transformar para quilograma metro cúbico. A gente vai para o sistema internacional. Eu quero descobrir o volume submerso. Isso aqui tem que ser igual à massa. A massa ele te deu em gramas, né? Não, cuidado, não vai errar aqui. Divide esse número por 1000 para ir para o sistema internacional. 0,8 kg. Então 0,8. Então o volume submerso será igual a 0,8 dividido por 1000. Então a vírgula do 0,8 pula mais 3 casas para a esquerda aqui. Então a gente vai ter isso aqui, 0,0008 metros cúbicos. Bom, tudo bem, o que isso me ajuda? Vamos desenhar esse cubo aqui no campo. Olha que belezinha de cubo, hein? Desenha um assim no seu caderno também. E eu vou fazer a marcação da água aqui no cubo. Ó. Pois muito bem, esse volume de 0,0008 metros cúbicos é justamente esse volume submerso aqui, que é a forma de um paralelepípedo, que tem aresta 10 centímetros, 10 centímetros e uma altura que eu não conheço, vou chamar de altura Y. Então se eu calcular o volume deste cara, que é aresta vezes aresta vezes aresta, tem que dar 0,0008. Eu vou colocar na fórmula aqui já transformando para metro, hein? Então, primeira aresta 0,1 metro, segunda aresta 0,1 metro, terceira aresta Y. Isso aqui tem que resultar em 0,0008. Muito bem, então isolando o Y, você tem 0,0008 dividido por 0,1 vezes 0,1, que é 0,01. E quando eu faço essa divisão, eu tenho 0,08 metros. Agora ficou fácil, porque o X é o que está faltando aqui para completar 10 centímetros de aresta. Então, terminando a conta aqui embaixo, eu sei que X mais Y tem que dar 10 centímetros de aresta, ou seja, 0,1 metro, perfeito? Então, X será igual
a 0,1 menos o y, que é 0,08. E você acaba de descobrir que x será 0,02 metros, ou 2 centímetros, que fica fora da água, enquanto 8 centímetros ficam dentro da água. Existem outras maneiras de resolver esse problema, mas eu prefiro fazer esse caminho mais longo, porque a gente mergulha mais nas equações, e se tiver alguma variação desse problema no meio do caminho, você sabe como contornar. E com a aula que eu acabei de apresentar aqui, você resolve todos os problemas de empuxo no ensino médio, o que é uma ótima base científica para você continuar seus estudos aí. Então, aquele abraço, fui!